Tenho dificuldade de cumprimentar as pessoas em público, quando tem várias outras. Isso aqui é mais um exemplo de uma coisa que para todo mundo é simples, que ninguém liga, mas para o melancólico é desconfortável, é chato, porque não tem uma regra universal. Tem uma variedade de cumprimentos e eu nunca sei se eu vou abraçar, se eu vou dar um beijinho no rosto, se eu vou dar um aperto de mão. E se a pessoa vier me abraçar e de repente eu dou aperto de mão, ela vai achar que eu sou chata. Quantas vezes eu abraço, aí eu vou soltar, a pessoa quer abraçar mais e ninguém se importa com isso. As pessoas estão nem aí, mas pra gente fica uma sensação de, ai, como eu sou ruim em socialização. Eu não consigo nem cumprimentar a pessoa. Como que eu fiz algo errado? O que a pessoa tá achando de mim? Pra gente é assim. Pequena coisa vira tempestade dentro da mente melancólica. Assuntos que as pessoas não gostam de tratar, mas que são parte do autoconhecimento melancólico. Gente, não tem nenhum assunto que o melancólico gosta de conversar que as pessoas comuns gostam. O melancólico vai buscar na profundidade, vai filosofar sobre um tema. O melancólico pega um acontecimento e é capaz de ficar horas e horas e horas refletindo naquele único acontecimento. Vai querer te contar em detalhes o que aconteceu, como ele se sentiu, vai querer buscar comparações, vai querer buscar a origem disso, vai querer fazer uma projeção de futuro se isso continuar acontecendo. Quando junta dois melancólicos, é assunto que um não para de falar e tem empatia e chora junto, conversa vulnerável. As pessoas comuns não gostam disso. Mandam a gente falar mais rápido, resumindo. Como lidar com a ânsia eterna de precisar ser compreendido visceralmente por alguém? O que eu sempre falo, ninguém vai te entender. Não tem nenhuma pessoa que vai te entender. Porque ninguém passou pelas suas experiências, pela sua perspectiva. Porque tem uma única pessoa que precisa te entender e que é capaz de te entender. É você mesmo. O motivo da sua ânsia, o sofrimento, a angústia, é porque você não está se entendendo. E você não tem autoconhecimento suficiente. E você não se entende. Quando você consegue se entender, será suficiente. Quando você investe no seu autoconhecimento, você constrói independência emocional. E aí não preciso de ninguém. Eu quero alguém. É diferente. Você escolhe amar uma pessoa, porque você sabe que ela é boa para você. É diferente de eu preciso de você, de carência. Não. Eu quero amar alguém. Criei uma conta para criar conteúdo e bloqueei meus colegas de trabalho. Estou mal. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu bloqueei toda a minha família, bloqueei muitos amigos, porque eu percebi que eu era muito fraca. Eu sou melancólica, eu sou muito sensível às opiniões alheias. Então, a minha fraqueza, da minha sensibilidade, eu criava um bloqueio para mim. Eu não conseguia trabalhar, produzir, porque eu tinha na minha cabeça o medo do que as pessoas iriam falar, comentar, opinar, pensar sobre mim. Então, eu bloqueei as pessoas por conta da minha própria fraqueza. Para que, com o tempo, eu pudesse liberar a minha criatividade, pudesse crescer, prosperar, chegar no resultado que eu tenho hoje. Hoje em dia, eu posso abrir a conta para quem quiser, porque eu já consegui passar pelo começo, que eu precisei bloquear mesmo. Como não chegar ao final do dia esgotado emocionalmente? Se você é melancólica, você precisa de alívio emocional, porque a sua mente é muito intensa, sensível e profunda. Produz demais, pensa demais, sobrecarrega mesmo. Quem é melancólico precisa, como prioridade, colocar na rotina atividades terapêuticas que você faça de preferência sozinha. Eu uso muito a escrita, eu faço autoterapia através de escrita, através de técnica de respiração, através de meditação, através de oração, dependendo da sua fé. Eu uso muito exercício físico, eu uso muito música como forma de terapia. Quem é melancólico, não adianta. Precisa colocar como prioridade cuidar da sua mente. Ou você controla a sua mente, ou ela vai controlar você. Melancólico tem tendência ao pessimismo?
Não, não é uma tendência, é uma certeza. Melancólico, com certeza, é pessimista. Tem pensamentos pessimistas, emoções de padrão pessimista, imaginação pessimista, paranoias pessimistas. A gente sempre olha o lado ruim. Isso, evolutivamente, é uma grande vantagem do ser humano. Só que a gente não consegue enxergar qualidades nas nossas características. Então, o próprio melancólico é o primeiro que fala assim: eu odeio ser melancólico porque é o pior temperamento de todos e eu sou muito pessimista, eu sou muito chato, eu sou muito esquisito. Mas o mesmo pessimismo pode ser considerado um defeito ou uma qualidade, a depender de como você usa. Eu falo bastante sobre isso nos meus vídeos. Como você usar o pessimismo para ajudar. Porque os melancólicos cristãos são muito quebrantados em louvores intensos. Gente, o melancólico tem uma relação diferente com a música, uma relação muito mais íntima, muito mais sensível, profunda, intensa, como a gente é. Para o melancólico, a música, muitas vezes, ela me entende muito melhor do que as pessoas do meu convívio. Porque o teatro social é muito raso, as pessoas fingem, mas a música toca na alma, tem um impacto na alma que nenhuma outra pessoa real tem. Então, quem é melancólico já sente o impacto diferente de uma música. Nós temos sensibilidade aos 5 sentidos. Música não é só um barulho. É um som que penetra, é um som que me traz memórias, é um som que gruda na minha identidade. Eu tenho certas músicas que são minhas, que eu tenho ciúmes e eu não quero dividir com ninguém. Pra gente, música é algo sagrado, é muito. Doutora, amo o seu conteúdo, sou melancólica e descobri há pouco tempo o autismo, mas já amava o meu temperamento. Que bom, fico feliz em ajudar. E é muito comum, né? Os melancólicos são considerados neurodivergentes pela sociedade, porque o nosso comportamento, percepção, sentimento, não se enquadra nem um pouco no que é o padrão que a sociedade considera uma pessoa normal. A gente funciona diferente, tem desejos diferentes, aspirações diferentes. Nós não nos encaixamos na sociedade. Portanto, eu diria que qualquer melancólico, se fizer um teste, vai bater a lista de sintomas e características de pelo menos um diagnóstico de algum transtorno, alguma neurodivergência. Procura que você vai achar. Todo mundo vai ter. Com medo de entrar em um novo relacionamento, porque o último quase me destruiu. Essa é a importância do autoconhecimento. Você nunca pode pular de uma relação para outra sem fazer o exercício de autoconhecimento para encerramento de ciclo ou para término de uma relação. Você vai olhar para o passado e vai escrever, vai anotar tudo o que você fez de errado, que você se arrepende, sinais que você ignorou, assim como anotar também aquilo que foi positivo e que você quer manter nos seus próximos relacionamentos. Primeiro, você faz uma análise da relação, anotando ali os pontos fortes, pontos fracos, prometendo para si mesmo os erros que você nunca mais vai cometer, o que você nunca mais vai aceitar. E aí sim, você está pronto, com segurança, para entrar em um novo relacionamento, com inteligência dessa vez. Tem dias que eu sinto culpa de sentir que tenho pouca fé. Primeiro, sinto muito porque eu te entendo, o melancólico sente culpa constantemente, 24 horas por dia, carregando a culpa por tudo o que acontece ou que não acontece na vida dele e na vida de todo mundo que está próximo. Sempre eu sinto culpa por tudo. Mas a culpa é um peso que não ajuda em nada, só piora. Eu tinha muita culpa por não ter muita fé, a vida toda. Mas quando eu conheci Jesus, o sacrifício que ele fez por mim, o caráter dele, que é de amor incondicional, que é de perdão infinito, que é de bondade, que foge o meu entendimento, eu não sinto mais culpa. Jesus é aquele que tira a culpa, porque ele perdoa, ele ama, ele espera, ele compreende. Jesus muda tudo. Porque o melancólico precisa de um hiperfoco. A nossa mente é sensível, intensa e profunda.
não se contenta com o que é raso, não se contenta com o que é o padrão normal da vidinha, média da sociedade. A gente sempre precisa de algo mais, algo a mais. E os nossos hiperfocos, obsessões, paixões, são o combustível que traz o sentido que precisamos. São a força, a potência, a chama ardente que nos faz continuar. Um motivo para aprender algo, um motivo para conhecer algo novo, um motivo para crescer, evoluir. Então, o melancólico sempre tá assim, eu tô aprendendo um instrumento novo, eu tenho o sonho de conhecer um país distante, eu tô aprendendo um novo esporte, uma nova habilidade artística, eu tenho o sonho de lançar meu livro, eu tenho o sonho de, sabe, chegar em X valor de patrimônio, X mil alunos, seguidores, sabe? Sempre um sonho. É normal o melancólico ter muitas crises existenciais. Se é normal, mais ou menos. Mas a nossa existência melancólica inteira é uma grande crise. Desde o dia que eu nasci até hoje e até meu último dia aqui, é uma crise existencial diariamente. O que me espanta é como que só o melancólico enxerga a crise da nossa vida. Como que eles conseguem viver sabendo que, poxa, tem tanta coisa errada, pesada, crueldade no mundo, tanta gente sofrendo, sabe? E aí, a gente morre e vai pra onde depois? Por que ninguém pode saber por que eu tô aqui no mundo? E como que tem tantas religiões espalhadas pelo mundo e só um único Deus real? Sabe? O melancólico fica chocado. Só eu tô sofrendo com isso e vocês não? O homem melancólico precisa mais de solitude que os outros temperamentos. O melancólico em geral e o fleumático também são temperamentos introvertidos. Ou seja, melancólicos e fleumáticos, sejam homens ou mulheres, isso não muda, são pessoas que precisam de tempo sozinho. Solidão, solitude, como queira chamar. Porque pessoas introvertidas tem essa necessidade de isolamento para recarregar a bateria social, para digerir as emoções, reorganizar os pensamentos, respirar, se acalmar, se regular. E nós, introvertidos, fazemos isso apenas quando estamos sozinhos. Enquanto tem companhia, as pessoas roubam a minha atenção, roubam a minha mente, meu pensamento, meu foco, roubam tudo de mim, porque eu deixo. Não é nem culpa delas, é culpa minha. Mas sim, solitude é necessário para nós. Gostaria de indicações de livros sobre o temperamento melancólico em específico. Gente, como faltam poucos meses para o lançamento do meu livro, eu já indiquei muita coisa por aqui, mas eu vou indicar só o meu mesmo. Eu quero que você compre o meu livro. Ele vai ser em agosto ou setembro. É um livro que tem o manual completo da mente melancólica. São 10 capítulos, um para cada área da vida do melancólico. Vai ter ilustração para colorir dentro do livro. Cada capítulo vai ter um exercício de autoterapia para você escrever no livro e usar ele como um diário. Vai ter trechos do meu diário pessoal dentro do livro. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha intimidade e minhas histórias de sofrimento na vida e como eu superei. É um livro bem completo, exclusivamente para entender a mente melancólica. Tá quase lançando. Calma, calma. Doutora, existe melancólico extrovertido, falante, que perdoa fácil? Então, todo melancólico nasce introvertido. Só que ao longo da vida a gente vai aprendendo comportamentos para conseguir se encaixar no que a sociedade exige ou espera de você. Então, para ser aceito, para pertencer, eu vou me esforçando, praticando ser mais falante, mais simpático, mais sorridente, tentar diminuir um pouco a minha mágoa, ignorar o que eu sinto, ignorar o que eu penso, para me comportar mais dentro do padrão social. Então, sim, tem melancólico que se torna extrovertido por aprendizado com esforço. Isso é bom quando é consciente, usar isso com inteligência para uma utilidade é bom, mas é ruim quando você se perde da sua essência e confunde a máscara com quem você é. Para deixarmos de ser tão ciumentos possessivos, no meu caso com filha. Quando fala de filhos,
é meu ponto fraco. Eu procuro proteger as minhas filhas dos meus defeitos emocionais. Eu não sou com elas a mãe melancólica. Eu procuro ser a mãe que elas precisam que eu seja. Se elas precisam que eu seja a mãe colérica, serei. Fleumática, serei. Sanguínea, serei. Eu procuro pensar que uma boa mãe é aquela que não se faz mais necessária. Quanto mais eu monopolizo o amor das minhas filhas, quanto mais eu faço por elas o que elas poderiam fazer sozinhas, mas eu quero fazer, eu quero proteger, eu quero cuidar, eu estou atrapalhando a vida delas. Eu penso muito que eu preciso prepará-las para viver, caso algum dia eu não esteja mais aqui, eu quero prepará-las para essa independência. Você faz terapia online? Eu tenho uma escola de autoterapia exclusivamente para melancólicos. Já são milhares de alunos, já são quase 3 anos de um método consolidado de autoterapia. E aí a minha agenda de sessão individual, aquela sessão tradicional por videochamada comigo, só fica aberta para quem já é aluno da escola de autoterapia. Então, as opções são essas. Você pode fazer o conteúdo gratuito que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa gratuita. Você pode maratonar meu canal, fazer tudo que eu tenho grátis ali. Ou você pode também se programar para entrar na escola primeiro, fazer algumas sessões que já estão lá na escola, falar comigo uma vez que você está lá dentro. E aí, se necessário, você agenda uma sessão comigo depois que já estiver dentro da escola. Qual teste de temperamento você indica fazer? Eu fiz uma pesquisa em toda a internet, testes gratuitos que tem por aí, não vale a pena. Não faz sentido, não tem base, te deixa mais confuso do que qualquer coisa. Eu fiz o meu teste. Tem um questionário com 20 questões profundas de autoconhecimento. Vai te dar uma resposta única, assertiva, certeira. Você pode refazer o teste várias vezes. Você pode pedir para sua mãe, seu pai, seu irmão fazer o teste para ver o temperamento deles. E junto com o questionário, tem um mini curso de aulas minhas lá dentro sobre os 4 temperamentos. A origem histórica da teoria filosófica, autocuidado para os 4, carreira profissional para os 4, vida amorosa dos 4. Vale muito a pena, é o único teste recomendado por terapeutas.